O que você faria se a pessoa que jurou te amar na alegria e na tristeza simplesmente virasse as costas quando você mais precisasse? Quantas vezes o fim de algo que parece ser o nosso mundo é, na verdade, o início de uma vida que sequer ousamos sonhar? A história de hoje fala sobre o fundo do poço. Fala sobre traição, sobre o desespero de uma mãe de família e sobre o peso invisível da rejeição. Mas também é uma jornada deslumbrante sobre resiliência, talentos adormecidos e os mistérios que o destino coloca em nosso caminho. Prepare o seu coração, pois você está prestes a mergulhar em uma narrativa intensa, onde a maior das tempestades abre espaço para o mais belo dos amanheceres. Fique conosco até o último segundo. Helena nunca teve uma vida fácil. Criada em um orfanato no interior de São Paulo, ela conheceu o lado mais sombrio da rejeição quando foi adotada e, anos depois, devolvida como se fosse um objeto defeituoso. Essa dor profunda a transformou em uma mulher silenciosa, que encontrava refúgio apenas nos traços de seus desenhos a lápis. Ao sair do sistema de adoção, a jovem e ingênua Helena acreditou ter encontrado seu porto seguro em Roberto. 10 anos mais velho, charmoso e manipulador, ele logo se instalou na pequena casa humilde que ela conseguiu com muito esforço. O tempo, no entanto, revelou a verdadeira face de Roberto, um homem preguiçoso, egoísta e amargurado. Nasceram Lucas, Mateus e a pequena Sofia, mas a paternidade não mudou o marido. Pelo contrário, ele a culpava pelos gastos, pela falta de luxos e pela vida simples que levavam. Helena se desdobrava entre o trabalho como faxineira de manhã e auxiliar em um laticínio à tarde, enquanto o marido gastava o pouco que ganhava na rua. O casamento era uma casca vazia, sustentada apenas pelo suor e pelas lágrimas de uma mãe que se recusava a ver seus filhos passarem fome. A chuva castigava impiedosamente o telhado de zinco da pequena casa de tijolos expostos no subúrbio. O som ensurdecedor da água parecia refletir o caos que consumia a alma de Helena. Ela estava parada no centro da sala mal iluminada, segurando a jaqueta escolar de Lucas, rasgada de ponta a ponta na manga. Seus dedos ásperos, calejados de esfregar o chão de escritórios alheios, tremiam levemente. Do outro lado do cômodo, esparramado no sofá de estofado gasto, Roberto não tirava os olhos da tela do celular. A luz azul do aparelho refletia em seu rosto apático. Ele não se importava com o frio, não se importava com a jaqueta destruída e, honestamente, Helena sabia que ele não se importava com ela. O cheiro de feijão requentado pairava no ar úmido, misturando-se com a fumaça do cigarro barato que Roberto insistia em fumar dentro de casa. Quando Helena tentou falar, sua voz saiu como um sussurro quebrado pela exaustão de anos de um casamento falido. Ela implorou por ajuda, mas a resposta dele foi um estalar de língua irritado. Ele levantou os olhos, frios e distantes, e a olhou com profundo desprezo. Aquele olhar foi o estopim. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, compreendendo naquele segundo que o homem que ela amou havia morrido, deixando apenas a casca de um estranho cruel. Na manhã seguinte, o silêncio pesado da casa foi quebrado pelo som de malas sendo arrastadas pelo assoalho de madeira desgastada. Helena estava na cozinha, coando um café ralo no coador de pano, sentindo o vapor quente tentar aquecer suas mãos geladas de nervosismo. Roberto surgiu na porta da cozinha, vestindo sua melhor camisa, a mala de couro sintético ao seu lado. O coração de Helena bateu descompassado. Ela aguardou alguma explicação, alguma briga, mas ele apenas ajeitou a gola e sorriu com uma arrogância insuportável. Ele declarou que não aguentava mais aquela vida de miséria, que estava cansado de sustentar crianças barulhentas e uma esposa que cheirava a água sanitária. Disse que havia encontrado alguém que o valorizava, que não o cobrava o tempo todo. As palavras saíam de sua boca como lâminas afiadas, projetadas para ferir onde mais doía. Mas, curiosamente,
Enquanto Roberto vomitava suas justificativas mesquinhas, Helena não chorou. O choro havia secado há muito tempo. Em vez de dor, uma sensação estranha e morna começou a preencher seu peito, uma espécie de libertação silenciosa. Quando ele finalmente bateu a porta da frente, fazendo a estrutura da casa tremer, o silêncio que se seguiu não era de abandono. Era o som da paz que há anos não habitava aquele lar. A primeira semana sem Roberto foi uma mistura de alívio e pânico financeiro. A pequena Sofia, de apenas 5 anos, perguntava pelo pai, mas logo se distraía com as brincadeiras dos irmãos mais velhos, Lucas e Mateus. Em uma tarde de sábado, Helena tentava equilibrar as contas na mesa da cozinha, contando moedas para comprar o botijão de gás. Foi quando a porta da frente se abriu com um solavanco. Era Márcia, sua melhor amiga e vizinha. Márcia era uma força da natureza, uma mulher de riso alto, batom vermelho vibrante e uma lealdade inabalável. Ela entrou carregando sacolas de supermercado, trazendo pão fresco, leite e um pacote de biscoitos recheados para as crianças. Ao ver os olhos vermelhos de Helena, Márcia bateu as sacolas na mesa com indignação. Ela pegou as mãos calejadas da amiga e olhou fundo em seus olhos. Márcia declarou, com a voz embargada de emoção, que Roberto era um encosto na vida deles e que a partida dele era o maior presente que o universo poderia ter dado. As palavras de Márcia, temperadas com o cheiro reconfortante do pão quente, funcionaram como um bálsamo. Helena permitiu-se sorrir pela primeira vez em dias. As crianças invadiram a cozinha, atraídas pelo cheiro da comida, e a casa se encheu de risadas infantis. O destino, no entanto, reservava suas próprias ironias. Semanas depois, enquanto caminhava pelo calçadão do centro da cidade sob o sol escaldante, carregando sacolas pesadas de feira, Helena deu de cara com Roberto. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, caminhava Vanessa, uma mulher de cabelos tingidos de loiro claro, roupas justas e cheias de etiquetas visíveis. O estômago de Helena revirou. Roberto parou, bloqueando o caminho. Ele tentou humilhá-la ali mesmo, no meio da rua lotada, apontando para as roupas simples de Helena e para as sacolas de plástico. Ele inflou o peito, querendo mostrar para a nova namorada o quão superior ele era agora. Mas Helena não era mais a esposa assustada que aceitava calada. O suor escorria por sua testa, mas seus olhos brilhavam com uma fúria contida. Ela olhou para Vanessa com uma calma assustadora e disse em alto e bom som que a nova namorada havia feito um grande favor ao levar o lixo para fora de sua casa. O silêncio tomou conta da rua. Vanessa ficou vermelha de raiva, enquanto a expressão de triunfo de Roberto desmoronava em pura vergonha. Helena não esperou por uma resposta. Passou por eles com a cabeça erguida, sentindo o sangue pulsar quente nas veias. A liberdade tinha um gosto indescritível. A mudança de Helena não passou despercebida na vizinhança. Sob a orientação de Márcia, ela entrou na justiça, exigindo o divórcio formal e a pensão alimentícia que era direito de seus filhos. Roberto esperneou, gritou no fórum e fez ameaças vazias, mas a juíza não teve piedade do homem que ostentava roupas novas, enquanto os filhos comiam arroz com feijão. A vitória no tribunal trouxe um alívio financeiro, mas a rotina continuava exaustiva. Em uma noite fria e terrivelmente úmida de maio, o vento uivava pelas frestas das janelas. Helena voltava a pé do laticínio, o corpo dolorido após horas em pé. O bairro estava deserto, iluminado apenas por postes piscantes. Ao passar por um terreno baldio perto de sua rua, ela ouviu um gemido fraco. O som era quase imperceptível, abafado pelo vento. Seu instinto de sobrevivência mandava que ela apertasse o passo e corresse para a segurança de seu lar, mas seu coração de mãe falou mais alto. Ela se aproximou do matagal escuro, os sapatos afundando na lama escorregadia. O cheiro de lixo molhado era insuportável. Usando a lanterna fraca do celular, ela iluminou o chão e parou bruscamente. Seu coração falhou uma batida.
Ali, encolhida contra um muro pichado, estava uma idosa, tremendo violentamente. A mulher parecia um pequeno monte de trapos sujos. Seus cabelos grisalhos estavam empastados de lama, e suas roupas exalavam um odor forte de abandono e desespero. Mas o que chocou Helena foram os pés da idosa. Descalços e em carne viva, cortados por pedras e cacos de vidro, eles sangravam misturando-se à água da chuva. Helena não pensou duas vezes. Ela se ajoelhou na poça de lama, ignorando o frio que congelava seus ossos. A idosa abriu os olhos, turvos e assustados, e tentou se encolher ainda mais. Helena falou com a voz mais doce que conseguiu encontrar, garantindo que não faria mal algum. Com um esforço monumental, a jovem mãe ajudou a senhora a se levantar. O trajeto até a casa durou uma eternidade. A cada passo, a idosa gemia baixinho, apoiando quase todo o seu peso no ombro frágil de Helena. Quando finalmente cruzaram a porta de casa, o ar quente do interior pareceu um abraço. Helena acomodou a desconhecida no sofá velho e correu para esquentar água. A febre da mulher era altíssima, sua pele irradiava um calor antinatural. Enquanto limpava os ferimentos dos pés com cuidado extremo, Helena perguntou seu nome. A idosa olhou para o nada, as lágrimas lavando os rastros de sujeira de seu rosto, e respondeu com a voz embargada que não se lembrava de quem era. A noite foi um verdadeiro pesadelo de agonia e cuidado contínuo. Helena não dormiu um segundo sequer. Ela preparou compressas de água fria com vinagre para tentar baixar a febre avassaladora da idosa, enquanto a mulher delirava, murmurando frases desconexas sobre carros pretos e lugares frios. O cheiro de antisséptico tomou conta da sala, misturado ao aroma de chá de camomila que Helena preparava no fogão. Ao amanhecer, a luz dourada do sol invadiu a janela, iluminando o rosto cansado da visitante. A febre finalmente havia cedido. Os 3 filhos de Helena saíram do quarto, esfregando os olhinhos cheios de sono, e pararam estáticos diante da cena. O silêncio na sala era denso. A idosa abriu os olhos lentamente, piscando contra a claridade, e viu as 3 crianças a encarando com curiosidade. Lucas, o mais velho, deu um passo à frente e perguntou se ela era uma avó que havia se perdido. O coração de Helena apertou. A senhora sorriu, um sorriso fraco, mas infinitamente terno, e disse que eles podiam chamá-la de Dona Lourdes, pois esse era o único nome que ela havia escolhido para si mesma desde que acordou sem memória nas ruas. Dona Lourdes não era uma visita passageira. Dias se transformaram em semanas, e a presença da idosa mudou completamente a atmosfera da casa. Apesar de suas origens desconhecidas, ficava evidente em seus modos e em seu vocabulário rico que ela não era uma mulher acostumada às ruas. Ela tinha modos refinados, sentava-se com a postura ereta e organizava a mesa do jantar com uma precisão cirúrgica. Assim que seus pés sararam, ela se recusou a ficar ociosa. Enquanto Helena trabalhava arduamente fora de casa, Dona Lourdes assumiu as rédeas do lar. O cheiro constante de bolos assando, feijão temperado com alho e roupas lavadas com sabão de coco passou a receber Helena todas as tardes. Mas o mais impressionante foi o impacto da idosa nas crianças. Lucas, que sofria terrivelmente com matemática e acumulava notas vermelhas, passou a se sentar na mesa com Dona Lourdes. Com uma paciência infinita e explicações brilhantes, ela ensinava frações como se fosse uma brincadeira. A casa, antes marcada pelo peso da ausência de Roberto, agora transbordava vida e acolhimento. Helena percebeu que havia salvo uma vida na rua, mas na verdade era Dona Lourdes quem estava salvando a sua família da tristeza. A transformação em Helena também foi física. Em uma tarde chuvosa de domingo, as 2 mulheres estavam sentadas na varanda apertada. Dona Lourdes observava Helena tentar pentear os longos cabelos sem corte, marcados pelo ressecamento e pelo descuido de anos de baixa autoestima. Com um brilho decidido no olhar, a idosa pediu uma tesoura.
Helena relutou, mas o tom materno de Dona Lourdes transmitia tanta confiança que ela acabou cedendo. Com movimentos precisos, rápidos e quase instintivos, as mãos da idosa dançaram pelos cabelos da jovem. O som metálico da tesoura cortando as pontas secas parecia cortar também o peso do passado. Quando terminou, Dona Lourdes entregou um pequeno espelho de mão para Helena. A mulher refletida ali era outra pessoa. O corte moderno, emoldurando o rosto cansado, resgatou uma beleza que Helena havia esquecido que possuía. Seus olhos amendoados ganharam destaque, e a tristeza parecia ter sido aparada junto com os fios velhos. Dona Lourdes suspirou, olhando para suas próprias mãos calejadas, confusa de onde havia tirado tamanha habilidade técnica. Era mais uma peça do quebra-cabeças de sua memória perdida. A mudança de visual de Helena causou um verdadeiro rebuliço no bairro, especialmente durante o tradicional churrasco de domingo na casa de Márcia. O cheiro de carne assando na brasa, o som do pagode tocando na caixa de som e as risadas altas preenchiam o quintal cimentado. Helena chegou acompanhada dos filhos e de Dona Lourdes. Márcia quase deixou a travessa de farofa cair no chão ao ver a amiga tão deslumbrante. Ao lado de Márcia estava seu noivo, o sargento Carlos, um homem de ombros largos, voz grossa e um coração de ouro. Carlos cumprimentou Helena com respeito, mas seus olhos investigativos de policial não saíam de Dona Lourdes. Durante o almoço, enquanto as crianças corriam atrás de uma bola de plástico murcha, Carlos puxou uma cadeira para perto da idosa. Com muito tato e voz baixa, ele começou a fazer perguntas sobre flashes de memória, sobre cheiros familiares ou sotaques. Dona Lourdes falou sobre o aroma forte de produtos de beleza, que às vezes assombrava seus pesadelos, e sobre uma pancada brutal na cabeça. Carlos, movido por um forte senso de dever, pediu permissão para tirar uma foto dela e espalhar em grupos policiais do estado. Ele sentia que havia algo muito sombrio por trás daquela história. A rotina na casa de Helena seguiu seu curso pacífico, até que um incidente inesperado trouxe o passado à tona. Foi numa terça-feira à tarde. Helena ainda estava no trabalho, e Dona Lourdes tentava limpar a poeira espessa sobre o velho guarda-roupa de madeira maciça. Como não alcançava, Lucas subiu em uma cadeira para ajudar. Foi então que ele encontrou uma pasta de papelão grossa, coberta por uma camada escura de sujeira. O menino, curioso por natureza, desceu a pasta e a abriu no chão da sala, junto com os irmãos e Dona Lourdes. O que eles viram deixou todos em silêncio absoluto. Dezenas de desenhos a carvão e lápis de cor transbordavam da pasta. Não eram simples rabiscos infantis. Eram obras de arte cruas, carregadas de uma emoção tão densa que chegava a sufocar. Paisagens cinzentas de um orfanato, figuras encolhidas na chuva, rostos sem boca gritando no escuro. A técnica era assustadoramente profissional. A luz e a sombra misturavam-se, revelando um talento puro e não lapidado. Quando Helena abriu a porta de casa e viu todos sentados no chão, ao redor de seus segredos mais íntimos, ela sentiu as pernas fraquejarem. O arrepio do passado a atingiu como um soco no estômago. Helena correu em desespero, agarrando os desenhos como se fossem feridas expostas que não deveriam ser tocadas. O som do papel roçando em suas mãos trêmulas denunciava seu pânico. Dona Lourdes levantou-se lentamente e caminhou até ela, tocando suavemente em seu ombro tenso. Com lágrimas nos olhos, a idosa perguntou por que um dom tão majestoso estava trancado na escuridão de um armário empoeirado. Helena desabou. Sentada no tapete puído da sala, com os filhos a abraçando, ela confessou tudo. Contou sobre as noites gélidas no orfanato, onde o papel higiênico e pedaços de carvão da cozinha eram sua única forma de terapia. Falou sobre a família adotiva que a rejeitou e a devolveu, quebrando sua alma em pedaços. Disse que desenhar era a forma de colocar a agonia para fora do peito, até que conheceu Roberto
e ele a proibiu de sujar a casa com aquele lixo inútil. O silêncio que seguiu o relato era doloroso, quebrado apenas pelos soluços contidos de Helena. Dona Lourdes pegou um dos desenhos nas mãos, os dedos acariciando as texturas de grafite. Com a voz firme como açoite, ela declarou que Deus não dava asas para que os pássaros morressem no ninho. No dia seguinte, um pacote misterioso apareceu em cima da mesa da cozinha. Helena, ao chegar exausta do laticínio, deparou-se com caixas de tintas acrílicas, pincéis de cerdas macias, telas brancas impecáveis e um cavalete de madeira crua. Dona Lourdes estava na porta do quarto, com os braços cruzados e um sorriso orgulhoso. Ela havia usado o pouco dinheiro que Helena economizava para emergências para comprar o material na papelaria do centro. Helena tentou brigar, alegando que precisavam do dinheiro para a comida, mas a idosa não recuou 1 milímetro. A ordem de Dona Lourdes foi clara e absoluta. Helena iria pintar novamente. Naquela noite, depois que a casa inteira adormeceu, Helena ficou sozinha na pequena sala. Apenas o som dos grilos quebrava o silêncio da madrugada. O cheiro químico e inebriante da tinta fresca tomou conta do ambiente. Quando o primeiro pincel tocou a tela áspera, Helena sentiu como se uma represa dentro de seu peito tivesse se rompido. As cores explodiram no tecido. Ela não percebeu o tempo passar. Horas se esvaíram em pinceladas raivosas, apaixonadas e tristes. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de laranja, o primeiro quadro em 10 anos estava pronto. O dom de Helena não podia ser escondido. A cada noite, enquanto a vizinhança dormia, ela criava vida em suas telas. A sala da casa transformou-se em um pequeno ateliê, caótico e perfumado com o aroma adocicado das tintas. O peso de sua rotina diária parecia mais suportável agora que ela tinha um refúgio noturno. Enquanto isso, o sargento Carlos trabalhava silenciosamente nos bastidores. Ele havia levado a foto de Dona Lourdes para delegacias da capital e vasculhado bancos de dados de pessoas desaparecidas. A intuição do policial estava certa. Mais de um mês depois, em um domingo ensolarado, o portão de ferro da casa de Helena rangeu ruidosamente. A família estava no quintal, almoçando um macarrão com frango assado, preparado com muito amor. Carlos entrou, mas não estava sozinho. Atrás dele, caminhava um homem alto, por volta de 30 e poucos anos. Vestia roupas visivelmente caras, calças de linho fino e um sapato que custava mais do que a casa de Helena inteira. Seu rosto estava marcado por olheiras profundas, exaustão e uma dor latente. O cheiro de perfume importado, amadeirado e sofisticado, chocou-se com o aroma simples do almoço de domingo. O silêncio cortou o ar como uma faca. Dona Lourdes estava de costas, servindo um copo de suco para a pequena Sofia. Quando o som dos passos do estranho no cimento áspero cessou, ela se virou vagarosamente. O copo de vidro escorregou de suas mãos, espatifando-se no chão. O som do vidro quebrando pareceu ecoar por toda a eternidade no pequeno quintal. O homem elegante arregalou os olhos. Seus lábios tremeram antes de conseguir formular qualquer palavra. Com um grito abafado, rouco e desesperado, ele caiu de joelhos na sujeira do chão, os braços estendidos em direção à idosa. Mãe. A palavra saiu como um lamento gutural que fez o coração de Helena falhar. Dona Lourdes levou as mãos trêmulas à boca. A represa de suas memórias esquecidas estourou no mesmo instante. Os rostos perdidos, os nomes, o cheiro de sua própria casa. Ela correu, com a agilidade que a idade mal permitia, e caiu nos braços do filho, afundando o rosto em seu pescoço. O choro dos dois era um som cru, violento, feito de meses de agonia e esperança destruída. Helena recuou, puxando os filhos para perto de si, com as lágrimas lavando seu próprio rosto. O milagre estava acontecendo bem ali, no quintal poeirento de sua humilde casa. A atmosfera no quintal
tornou-se densa, carregada de emoções indescritíveis. Tiago, o filho de Dona Lourdes, mal conseguia soltar a mãe. O sargento Carlos, com o rosto sério, fechou o portão de ferro para dar privacidade à família. Quando os ânimos se acalmaram um pouco e o choro deu lugar a suspiros longos, Tiago se sentou na cadeira de plástico bamba. Ele aceitou um copo de água com açúcar das mãos trêmulas de Helena e, com a voz embargada, começou a contar a verdade horrenda que o levou até ali. Tiago era dono de uma construtora e herdeiro de uma imensa fortuna na capital. Dona Lourdes, antes de perder a memória, era a proprietária de uma rede famosa de salões de beleza de alto luxo, o que explicava sua habilidade instintiva com os cabelos de Helena. O pesadelo começou quando Tiago se casou com Vanessa, uma mulher ambiciosa e maquiavélica. Dona Lourdes descobriu os planos da nora de desviar dinheiro da empresa do filho. Antes que pudesse avisar Tiago, que estava em uma longa viagem de negócios pelo exterior, Vanessa a atacou de forma brutal na garagem de casa. Um golpe forte na cabeça apagou as memórias da matriarca, que foi desovada nas ruas de uma cidade do interior. A revelação chocou a todos. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao imaginar a crueldade de uma pessoa capaz de jogar a própria sogra machucada no lixo, como se fosse um animal indesejado. Tiago apertou os punhos com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. O ódio brilhava em seus olhos escuros, enquanto ele explicava que Vanessa havia fingido o sumiço da sogra, ajudando nas buscas com lágrimas de crocodilo. Mas a farsa desmoronou quando uma funcionária do salão confessou ter ouvido ameaças. Vanessa havia sido presa dias antes, graças ao cerco da polícia, mas o paradeiro da mãe continuava um mistério até o sargento Carlos enviar a foto abençoada. Tiago virou seu rosto cansado para Helena. A intensidade de seu olhar fez a jovem mãe prender a respiração. O cheiro amadeirado do perfume dele parecia invadir todos os sentidos de Helena. Com a voz trêmula, carregada da mais profunda gratidão que um ser humano poderia expressar, Tiago declarou que devia sua própria vida a ela. Ele compreendeu, olhando ao redor da casa humilde, o sacrifício imenso que Helena havia feito para alimentar e cuidar de uma completa desconhecida enquanto lutava contra a própria miséria. As horas seguintes passaram como um borrão emocional. A notícia de que Dona Lourdes precisava voltar para sua casa na capital caiu como uma bigorna sobre o peito das crianças. A pequena Sofia grudou na barra da saia da idosa, chorando copiosamente e implorando para que a nova avó não fosse embora. Mateus e Lucas assistiam à cena de longe, com os olhinhos vermelhos e os lábios cerrados, tentando manter a pose de meninos fortes. Dona Lourdes ajoelhou-se no chão frio da sala, ignorando as dores nas articulações, e abraçou as três crianças com força. Ela sussurrou promessas de que voltaria, de que eles agora eram sua família do coração e que jamais os abandonaria novamente. Tiago observava tudo encostado no batente da porta, o coração apertado pela cena. Ele observou Helena, que tentava disfarçar as lágrimas limpando o balcão da cozinha com um pano úmido. A postura firme, os ombros tensos, a beleza crua daquela mulher que enfrentava o mundo de cabeça erguida, mexeu com algo muito profundo dentro da alma endurecida do empresário. Tiago se aproximou devagar, o som de seus sapatos de couro quebrando o silêncio. Ele parou ao lado dela, hesitou por um momento e tocou de leve sua mão áspera. O toque foi elétrico. Helena puxou a mão instintivamente, assustada com a proximidade daquele homem de um universo tão diferente do seu. Tiago pediu desculpas pela invasão, mas sua voz não escondia a admiração. Ele perguntou se havia algo, qualquer coisa no mundo, que ele pudesse fazer para retribuir o que ela havia feito. Ofereceu dinheiro, reformas na casa, escolas particulares para as crianças. O desespero dele em pagar a dívida impagável era evidente. Helena suspirou, secando as mãos no avental florido.
Com uma dignidade inabalável, ela olhou nos olhos dele e disse que o bem não é um negócio com recibo de pagamento. Ela afirmou que ajudou Dona Lourdes porque era o certo, e não porque esperava uma recompensa. A recusa orgulhosa deixou Tiago ainda mais fascinado. Nenhum dinheiro do mundo poderia comprar o caráter daquela mulher. Antes de partir, enquanto Dona Lourdes entrava no luxuoso carro blindado que parou a rua inteira, Tiago entrou discretamente na sala para deixar seu cartão de visitas na mesa. Foi então que seu olhar recaiu sobre a tela fresca no cavalete, no canto do cômodo. Ele parou estático. A pintura retratava uma mãe segurando um filho na chuva. A genialidade da obra o deixou sem ar. O som do motor potente se afastando pela rua de terra marcou o fim de uma era na vida de Helena. A casa voltou a ficar vazia, e o silêncio das noites parecia ensurdecedor, sem a presença reconfortante de Dona Lourdes. Mas a promessa da idosa não foi em vão. Semanalmente, enormes caixas de supermercado, repletas de carnes nobres, frutas exóticas, roupas e brinquedos caros, chegavam à humilde residência. Helena sentia-se constrangida, mas cedia pelos sorrisos radiantes de seus filhos. Junto com as compras, um pacote menor sempre aparecia. Eram telas de altíssima qualidade, tintas importadas, espátulas e óleos que Helena jamais poderia comprar. Tiago havia entendido a recusa dela por dinheiro, mas encontrou uma forma de alimentar sua alma. Movida pela saudade e pela gratidão, Helena mergulhou em uma fase criativa absurda. Ela dormia apenas 3 horas por noite. A cada madruga, sob a luz fraca da lâmpada amarela de sua sala, ela transferia seus traumas, suas alegrias e sua resiliência para os quadros. O cheiro de terebintina impregnou as paredes de tijolos. Cada pincelada era um grito de independência. Em poucos meses, a pequena sala se transformou em um labirinto de obras-primas coloridas e viscerais. Um ano inteiro se passou desde a noite chuvosa em que Helena encontrou Dona Lourdes. O tempo curou feridas, forjou novas rotinas e fortaleceu laços. O grande evento do bairro agora era o aguardado casamento de Márcia e do sargento Carlos. A rua inteira foi fechada para a festa comunitária. Bexigas brancas e fitas de cetim pendiam dos postes, enquanto o aroma inconfundível de carne de porco assada, farofa com bacon e vinagrete, flutuava pelo ar quente do entardecer. Helena estava estonteante. Usava um vestido vermelho simples, mas que abraçava suas curvas com elegância, e os cabelos curtos perfeitamente alinhados. As crianças corriam suadas pelo asfalto, rindo e se entupindo de bolo de chocolate. O clima era de pura euforia e celebração. Entre os convidados de honra, sentados na melhor mesa sob a tenda principal, estavam Dona Lourdes e Tiago. O empresário, vestido de forma mais casual, não tirava os olhos de Helena. Toda vez que os olhares se cruzavam, um calor súbito subia pelo rosto da jovem mãe. A conexão entre os dois havia crescido por meio de ligações tímidas e mensagens respeitosas ao longo daquele ano, construindo uma tensão irresistível e silenciosa. Mas a paz daquele sábado alegre estava prestes a ser brutalmente interrompida. A música sertaneja tocava alto nos alto-falantes quando uma figura sombria e cambaleante surgiu na esquina da rua fechada. O cheiro asqueroso de cachaça barata precedeu sua chegada. Era Roberto, mais magro, com as roupas amassadas e os olhos injetados de raiva e humilhação. A notícia de que Vanessa, a amante que o havia aliciado, estava apodrecendo na cadeia, deixou Roberto sem teto, sem dinheiro e sem orgulho. Desesperado, ele voltou para cobrar a casa que, na cabeça doentia dele, ainda lhe pertencia. A música foi abruptamente cortada. Os convidados recuaram, formando um círculo tenso. Roberto arrastou uma velha mala até o meio da rua e gritou o nome de Helena. A voz dele era um grunhido assustador. Helena entregou o copo de refrigerante para Márcia e caminhou firmemente até o centro da roda.
O medo de antigamente havia evaporado. Ela olhou para o ex-marido com uma frieza cortante, o vento quente da noite agitando a barra de seu vestido vermelho. Roberto berrou, exigindo as chaves da casa, afirmando que a lei dos homens o protegia. Helena respondeu com uma tranquilidade feroz, que aquela casa era o suor dela e que ele não passava de uma memória ruim que já havia sido apagada. A resposta afiada de Helena foi demais para o frágil ego masculino de Roberto. Cego pela fúria, pela embriaguez e pelo desespero, ele avançou como um animal encurralado. Antes que qualquer vizinho pudesse intervir, Roberto agarrou Helena pelo braço esquerdo com uma força brutal, seus dedos cravando na pele dela, e puxou seus cabelos com a outra mão. O grito de dor de Helena rasgou o silêncio da festa. A pequena Sofia começou a chorar desesperadamente. Porém, a agressão durou menos de 3 segundos. Um vulto rápido cruzou o espaço entre as mesas. Foi um movimento preciso e devastador. Tiago, movido por uma fúria protetora incontrolável, agarrou o colarinho da camisa encardida de Roberto e desferiu um soco limpo, direto em seu maxilar. O estalo seco do osso ecoou pela rua. Roberto foi arremessado para trás, caindo pesadamente de costas no asfalto quente, levantando uma nuvem de poeira. Antes que o ex-marido pudesse tentar se levantar, o sargento Carlos e outros vizinhos já o haviam imobilizado no chão. Tiago ofegava, o peito subindo e descendo violentamente, os olhos cravados no homem caído como se pudesse destruí-lo com o olhar. Ele se virou rapidamente para Helena, a preocupação moldando cada traço de seu rosto. Tiago envolveu Helena em seus braços de forma instintiva. O cheiro amadeirado dele, misturado à adrenalina do momento, trouxe uma sensação avassaladora de segurança. O coração de Helena batia como um tambor descontrolado contra o peito rígido do empresário. Dona Lourdes correu para acalmar as crianças assustadas. O sargento Carlos, com sua autoridade inquestionável, arrastou Roberto algemado para a viatura policial que havia sido acionada minutos antes. O agressor não apenas havia violado a lei, mas selado seu destino com anos de prisão pela agressão covarde na frente de dezenas de testemunhas. A festa perdeu o brilho, e os convidados começaram a se dispersar aos sussurros. Tiago guiou Helena gentilmente para dentro de casa, longe dos olhares curiosos. Na meia-luz da sala atulhada de quadros, ele tocou o rosto dela com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a violência de instantes atrás. Seus polegares enxugaram as lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto da pintora. Em um sussurro rouco e carregado de um sentimento guardado por meses, Tiago confessou que não podia mais suportar a distância, que sua vida na capital era um inferno frio sem o sorriso, a força e a luz que emanavam daquela pequena casa de subúrbio. O tempo parou naquela sala perfumada por tintas a óleo. As palavras de Tiago caíram sobre a alma de Helena, como a chuva em uma terra devastada pela seca. Ela olhou para os olhos escuros dele, temendo que fosse um sonho. Como um homem poderoso e sofisticado como ele poderia amar uma mulher marcada por tantas cicatrizes e com 3 filhos para criar? Mas Tiago não deixou espaço para dúvidas. Ele aproximou seus lábios dos dela, e o beijo que se seguiu não foi apenas uma promessa romântica, foi um pacto silencioso de proteção, de respeito profundo e de um recomeço merecido. Quando se separaram, sem fôlego, Tiago olhou ao redor, observando os dezenas de quadros de Helena espalhados pelos móveis, escorados nas paredes descascadas. Havia dor e beleza estonteante em cada tela. Ele tomou as mãos dela entre as suas e revelou seu grande plano. Durante todo aquele ano, enquanto fornecia os materiais em segredo, ele não estava apenas incentivando um hobby. Ele havia contratado curadores, especialistas em arte contemporânea, e estava preparando o terreno na maior galeria de São Paulo. Helena achou que era uma brincadeira, mas a seriedade nos olhos dele provou que a revolução em sua vida estava apenas começando.
Os dias seguintes foram um turbilhão caótico. Caminhões de transporte especializado, forrados com plástico bolha e mantas de veludo, pararam na rua simples de Helena, atraindo a atenção de todos os vizinhos. Homens engravatados, com luvas brancas de algodão, carregaram as obras-primas de Helena com o cuidado reservado a relíquias sagradas. A humilde casa foi se esvaziando de seus quadros, mas o coração de Helena transbordava. Tiago e Dona Lourdes organizaram tudo. A mudança provisória da família para a capital, as roupas de gala para o evento e até a transferência escolar das crianças. Helena sentia-se flutuando. Na véspera da exposição, ela caminhou pela casa vazia. O cheiro de cera e café ainda pairava no ar. Ela tocou a parede rachada, onde chorou tantas noites de desespero. Olhou para o sofá onde Dona Lourdes quase morreu de febre. Todas as dores daquele lugar pavimentaram o caminho para a sua vitória. Márcia entrou na casa vazia, chorando e rindo ao mesmo tempo, apertando a amiga em um abraço de urso esmagador. As duas mulheres que compartilharam angústias e migalhas agora celebravam o prêmio maior. A despedida não era o fim, mas o encerramento do capítulo mais sombrio da vida de Helena. A grande noite em São Paulo parecia ter saído diretamente das telas de um cinema deslumbrante. O quarteirão da famosa Galeria de Arte nos Jardins estava congestionado por carros de luxo. A chuva fina e elegante refletia as luzes amarelas dos postes. Helena, vestindo um vestido de seda esmeralda que contrastava perfeitamente com sua pele e seus cabelos escuros, tremia da cabeça aos pés no banco traseiro do carro blindado de Tiago. O empresário segurava sua mão firme, transmitindo uma calma que ele mesmo não sentia por completo. As crianças, vestidas como príncipes e princesa, observavam as luzes da cidade com os rostos colados no vidro úmido. Quando a porta do carro se abriu, uma enxurrada de flashes de câmeras estourou em seus rostos. Helena piscou, ofuscada pela atenção desmedida. Jornalistas, críticos de arte com taças de champanhe cristalinas e a alta sociedade paulistana aglomeravam-se no salão. Nas imensas paredes brancas, majestosamente iluminadas por feixes de luz direcionados, estavam suas dores e suas vitórias. A menina do orfanato, a chuva no laticínio, os olhos febris da senhora esquecida na rua. A exposição chamava-se Renascimento no Barro. O impacto visual e emocional deixava o salão maravilhado e em um profundo e respeitoso silêncio. A emoção no peito de Helena ameaçava fazê-la desmaiar. Pessoas influentes choravam abertamente diante de suas telas cruas. Críticos renomados se aproximavam, apertando sua mão com um fervor quase religioso, chamando-a de a grande revelação da década. 4 quadros já haviam sido arrematados por valores que Helena levaria 3 vidas inteiras, trabalhando como faxineira para conseguir. Tiago observava tudo de uma distância respeitosa, um sorriso orgulhoso moldando seus lábios. Dona Lourdes, sentada em uma cadeira de veludo, segurava as mãos de Lucas e Mateus, explicando para os meninos que a genialidade de sua mãe estava apenas começando a iluminar o mundo. A pequena Sofia corria pelo salão elegante, suas risadas ecoando como uma música doce que quebrava a pompa do evento. Em um determinado momento, Helena conseguiu escapar das câmeras e procurou abrigo na pequena varanda da galeria, buscando ar fresco. A noite fria arrepiou seus braços nus. O som do trânsito distante parecia música. Ela não era mais a esposa submissa e humilhada. Ela não era mais a órfã rejeitada. Ela era uma força indomável. Passos firmes soaram no chão de madeira. Tiago se aproximou, tirou o próprio paletó e o colocou sobre os ombros gélidos de Helena. O calor do paletó de Tiago envolto nela trazia o aroma marcante que Helena havia aprendido a amar profundamente. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, encostados no guarda-corpo de vidro, observando o brilho da cidade de São Paulo. A chuva fina havia parado, deixando um cheiro metálico de asfalto molhado.
Tiago segurou o rosto dela com ambas as mãos, seus polegares acariciando as maçãs do rosto ruborizadas de Helena. Ele declarou que aquela noite era a prova definitiva de que as maiores tempestades preparam a terra para as flores mais raras. Tiago prometeu, diante do horizonte iluminado da capital, que a protegeria, apoiaria sua arte e seria o pai que as crianças nunca tiveram. As palavras não eram vazias. Havia uma verdade brutal em seus olhos. Helena sorriu, um sorriso pleno e verdadeiro. Ela deslizou as mãos pelo peito do homem que não apenas salvou sua vida, mas permitiu que ela própria se salvasse através de seus quadros. Mas havia algo mais. Um segredo que ela vinha guardando há algumas semanas, esperando o momento exato em que a vida finalmente lhe desse uma trégua para poder compartilhar a notícia sem medos ou amarras. A respiração dela acelerou, preparando-se para a revelação. Helena abaixou os olhos brevemente, reunindo toda a sua coragem. O som distante das taças brindando na galeria parecia a trilha sonora perfeita. Ela segurou as mãos grandes de Tiago e as trouxe gentilmente até o próprio ventre, ainda liso sob o tecido esmeralda do vestido. O toque pegou o empresário de surpresa. Tiago congelou, seus olhos alternando rapidamente entre o rosto de Helena e o lugar onde suas mãos repousavam. A compreensão atingiu sua mente como um relâmpago iluminando a escuridão. O silêncio pareceu durar horas. A respiração dele travou na garganta e uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto másculo, algo que não acontecia nem mesmo em seus momentos mais duros nos negócios. Helena confirmou com um sussurro emocionado, dizendo que a família deles estava prestes a aumentar. A reação de Tiago foi a explosão de amor mais pura que alguém poderia presenciar. Ele soltou um grito de alegria abafado, ergueu Helena pela cintura e a girou no ar, ignorando completamente os convidados ricos que agora espiavam curiosos através do vidro da varanda. As luzes da cidade brilhavam como diamantes, e naquele terraço luxuoso, uma ex-faxineira do interior e um milionário celebravam o milagre da vida, provando que o amor e a bondade nunca morrem. A tempestade da miséria, da traição e da humilhação ficou para trás. Helena não apenas descobriu o próprio valor através de seus quadros esplêndidos, mas também construiu um império de amor inabalável ao lado de Tiago. Aquela noite chuvosa em que decidiu não virar o rosto para a dor de Dona Lourdes foi, na verdade, a semente de seu próprio resgate. Um coração bom pode até sangrar, mas no fim, ele sempre encontra a redenção. E você, acredita que boas ações atraem os grandes milagres da vida? Se essa história tocou a sua alma, deixe o seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal para não perder nossos contos diários de superação e conte para a gente aqui nos comentários. O que você faria no lugar de Helena? Um grande abraço e até o próximo vídeo.